Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Por favor, abençoe esse estudo novamente. Estamos entrando em terreno santo, cada vez mais descobrindo sobre implicações para os eventos finais. Muito obrigado por essa luz e queremos descobrir conforme Tu guias. Por favor, não permita que cheguemos a alguma conclusão que não seja da Tua vontade. Amém. Conduza a nossa mente, ilumine-nos, especialmente o Silverino. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Materiais de 1888, página 120. Irmãos, deveis dar passos avançados. Deus deseja que cada um de vós volva de sua iniquidade e se ligue a Ele, a fonte de toda sabedoria e verdade. Na página 333.1 diz: há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus. Privilégios e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia serão revelados aos seguidores de Cristo. Amém. Amém. Então vamos avançar na nossa análise de Zacarias. Ok, então nós vimos no livro de Zacarias que suas profecias estão relacionadas, em primeira instância, à restauração de Jerusalém, e tudo aquilo que não se cumpriu em Jerusalém vai se cumprir na igreja espiritual, ou seja, vai ser jogado para o tempo do fim. A cada dispensação ou a cada evento importante da história do povo de Deus, se a profecia não se cumpre, naturalmente ela vai ser jogada para uma segunda instância, terceira instância, de maneira que vão existir eventos que vão estar se cumprindo até mesmo depois do milênio, como é o caso de Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog. Muitas daquelas profecias ali vão se cumprir só depois do milênio, ou seja, só bem no futuro, que é o que está relacionado justamente a Zacarias capítulo 2, quando fala de alguém que vai medir Jerusalém, ou seja, um símbolo da reconstrução do templo. Olhem aí Ezequiel comigo. Ezequiel 40, na verdade. Ezequiel 40, versículo 3. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. E eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. Então aqui nós estamos vendo a medição de Jerusalém. As profecias do capítulo 40 em diante de Ezequiel justamente vai falar sobre promessas de restauração também. Então é a mesma linguagem de Zacarias. Então essa linguagem é muito comum. E quando nós olhamos no contexto, por exemplo, o capítulo 39, verso 28, justamente vamos ver que estaria falando do cativeiro. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações. Os tornei a juntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles. E se vocês olharem todo o capítulo anterior, o capítulo 38, ele vai falar justamente sobre os eventos finais. Capítulo 38, verso 2, vai falar sobre Gog e Magog. E Apocalipse 20, verso 8, quando fala sobre Gog e Magog, justamente coloca esta batalha como um Armagedon, mas que acontece só depois da descida da Nova Jerusalém. Ou seja, a batalha de Gog e Magog. Gog da terra de Magog, na verdade, é um personagem só. Gog, que vivia na terra de Magog. Esse Gog aqui é uma representação de Satanás, que vai ajuntar todas as pessoas depois do milênio para atacar a Nova Jerusalém. E também a Nova Jerusalém descendo, sendo atacada, é um símbolo também da segurança que Deus queria dar para Jerusalém nos dias de Zacarias, e esses inimigos que atacariam Jerusalém, mas Deus sendo o muro deles, representariam esse Gog e Magog que vão estar em cena só depois do milênio. Avancem comigo para Zacarias 3, então, que é o que a gente vai analisar a partir de agora. Zacarias capítulo 3. Todos estão lá? Amém. Amém. Verso 1. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O que é que vocês conseguem enxergar que está acontecendo no capítulo 3, verso 1, diante daquilo que a gente já estudou? Josué, de pé,
diante do Senhor e Satanás do lado acusando Josué. Aliás, Satanás não é muito comum aparecer no Antigo Testamento assim tão explícito, né? É. Mas eu vejo a posição do inimigo de que a obra esteja avançando. Agora, dentro do contexto de Zacarias, por que esse quadro é pintado nesse momento aqui? Na verdade, aqui nesse momento o povo ainda já não estava mais carregado de pecado porque eles já tinham se aceito a mensagem. Mas aqui é uma situação. Aqui Josué, que representava o povo, havia de fato se arrependido, mas por causa de pecados passados da nação, Satanás estava os reivindicando. Da nação, é? Assim como Moisés. Moisés não cometeu uma transgressão ao ferir a rocha, e 6 meses, 8 meses depois ele não morreu. Satanás reivindicou ele por causa daquele pecado. Aí Deus falou, não, ele se arrependeu, então ele não pode ser sua propriedade. Então aqui é a mesma coisa. Posso ler aqui? De fato, Israel, nesse momento, estava limpo diante de Deus. Estava sem pecado. E aí foi quando Satanás acusou, Deus falou, olha, a iniquidade deles passou. E aí tem um simbolismo da troca de veste de Josué que a gente vai ver já já. Profetas e Reis, capítulo 47, página 583, diz assim: o sumo sacerdote não podia defender nem a si mesmo, nem a seu povo das acusações de Satanás. Ele não afirma que Israel esteja isento de faltas, em vestes sujas, simbolizando os pecados do povo, pecados que ele levava como seu representante. Ele está perante o anjo, confessando os pecados deles, mas apontando para o arrependimento e humilhação e descansando na misericórdia de um Redentor que perdoa o pecado. Em fé, ele reclama as promessas de Deus. Só para referendar. Então ele era o representante religioso do povo e Satanás estava o acusando, realmente igual o irmão falou, por causa das iniquidades do povo de Israel. Verso 2. E o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não foi o seu tição tirado do fogo? Quem é esse tição que foi tirado do fogo? O seu tição. Aqui no meu tá, não é este um tição tirado do fogo? Acho que dentro do que está falando é o povo de Israel, né? Porque ali é Josué. Sim, é o povo. O povo era o tição que foi tirado do fogo. Verso 3, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu ao que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Amém. Bom, tudo isso aqui tem um simbolismo interessante, especialmente aplicado para hoje. Contudo... E na King James realmente está, não é este um tição tirado do fogo, né? A gente vai corrigir daí. Não é este... Is not this a brand plucked out of the fire? Verso 5. Comentário aqui, aquela imagem lá que você vê muitas vezes de um pecador recebendo uma capa por cima, só que tendo roupa suja por baixo está errada. O certo é uma outra imagem que mostra uma pessoa sem nenhuma roupa e sendo coberto, né, com a justiça de Cristo. Na verdade, esse capítulo eu vou passar rápido, porque a gente vai estudar ele amanhã no culto. Ótimo. Também disse eu, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor testificou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admirados. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estarão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho
para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Videira e figueira. Ok, muito desse capítulo nós vamos estudar amanhã, mas eu acredito que já tenha até ficado claro o assunto aqui. Deus mostrando que Israel foi aceito. Ou seja, é Deus aprovando Israel nesse momento. E o verso 9, quando fala 7 olhos, também é uma linguagem de Apocalipse 6. O que seriam esses 7 olhos? O mesmo aparece no 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O que seriam esses 7 olhos? Porque isso aparece também em Apocalipse 5, verso 6. Ali são 7 espíritos. Lá em Apocalipse também vi os 7 olhos, que são os 7 espíritos. Vocês se recordam, né, em Apocalipse, o que seriam os 7 olhos? Plenitude do Espírito. Oi? Plenitude do Espírito. Plenitude do Espírito. A onisciência de Deus? É a onisciência. Está vendo? Os olhos que percorrem toda a terra. Na verdade, os 7 olhos estão na cabeça de quem lá em Apocalipse? Do cordeiro, né? E viu um cordeiro que tinha 7 olhos. E por que esse cordeiro, ou Jesus, tinha que ter esses 7 olhos representando a onisciência? Cada igreja diz assim: quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª. Os 7 olhos justamente representa a onipresença de Jesus, uma vez que ele subiu para o céu como? Ele subiu como humano. Físico, como humano. E Ellen White fala no Desejado que, limitado pela natureza humana, Jesus não poderia estar mais em toda parte ao mesmo tempo. Então ele estaria em todo lugar através do Espírito Santo, ali simbolizado por 7 olhos. Aliás, deixa eu só fazer aqui um comentário. Eu encontrei aquele texto lá. E aí depois eu vou colocar esse comentário no final do vídeo anterior, tá? Achei aqui o texto que diz assim, o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Testemunho 6, 370.3. Então, realmente tem que estar pronto primeiro o templo, para que depois venham mais pessoas e aí transborde, né? Amém. Ok, então amanhã nós vamos avançar mais nessa história de Josué, do capítulo 3, no culto divino. No verso 7, quando diz assim, na parte final, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, O Patriarcas e Profetas, aqui, página 585, diz que são os anjos. Agora, nesse caso aqui, ou poderia ser os anjos, ou poderia também ser outras pessoas que estavam juntos a Josué na liderança, né? Por exemplo, Os carpinteiros. Ageu e Zacarias eram eram 2 pessoas que estavam junto com Josué. No 4, essa do capítulo 4 não é difícil. Verso 1, Daniel. Ok. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Interessante, né? Esse verso, depois a gente vai ver um detalhe aqui. Como um homem que é despertado do seu sono. Por que será que se colocou? Justamente no momento em que vai falar sobre o estudo das Escrituras, vai se falar sobre essas 2 oliveiras, falou que eles foram, e azeite sendo vertido, falou que ele foi despertado. A mente de vocês é elevada? Nós somos virgem que estamos dormindo também, né? Precisamos ser despertados. Então isso é de amplo interesse para nós. Isso aí, verso 2. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas. E há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Na verdade é uma descrição de algo parecido como candelabro, né? Esse móvel, ou esse objeto. Ou seja, um reservatório, aí condutos que vão para as lâmpadas. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à sua esquerda.
E essas oliveiras, na verdade, depois ele vai descrever, essas oliveiras têm 2 canudos que delas saem azeite para esse recipiente. No comentário até da Bibliótica vai falar quem são esses recipientes que recebem esses ductos, né? Tem uns recipientes e cada oliveira dessa sai azeite dourado para dentro desses recipientes pelos ductos. E o comentário da Bibliótica ali que fala que esses recipientes são os pregadores e para poder... Será que é esse aqui, ó, que tem um título chamado Azeite Comunicado através das Mensagens, página 1071. Por intermédio dos seres santos que circundam o seu trono, o Senhor mantém constante comunicação com os habitantes da terra. O azeite dourado representa a graça com a qual Deus mantém abastecidas as lâmpadas dos crentes. Lâmpadas somos nós. Se não fosse por esse azeite santo que é derramado do céu nas mensagens do Espírito de Deus, os agentes do mal teriam inteiro controle sobre os seres humanos. Deus é desonrado quando não recebemos a comunicação que Ele nos envia. Desta forma, recusamos o azeite dourado que Ele quer derramar em nossa vida para ser comunicado aos que estão em trevas. Então, o azeite são as mensagens. Que os mensageiros devem levar. E quem são as 2 oliveiras? Vocês sabem? Quem são as 2 oliveiras? Será que seria o Antigo e o Novo Testamento? Esse texto ele é altamente profético, porque quando Zacarias escreveu, ele não sabia, não tinha ideia do que deveria representar o Antigo... eu já até falei, né? As 2 oliveiras. Então, as 2 oliveiras representam o Antigo e o Novo Testamento, Grande Conflito 267. As 2 testemunhas, as 2 oliveiras, representam as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. 267. E ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Irmão? Alguém ia falar algo? Nós só podemos receber uma interpretação assim porque está escrito, né? Porque se vem de uma pregação que a gente ouviu em algum lugar, sempre questiona, né? Então essas 2 oliveiras representam o Velho e o Novo Testamento, ou seja, representa a Bíblia Sagrada. Então, naturalmente, o capítulo 4, verso 3, por mais que todo o capítulo tenha uma aplicação primária para os dias de Zorobabel, essa parte... naturalmente vai ter uma aplicação só para o final, ou pelo menos depois do início do Novo Testamento, né, que antes não existia. Antes deveria ter sido somente uma oliveira. Olhem aqui comigo em Apocalipse também. Essa mesma cena é pintada em Apocalipse 11, verso 3. E considerei as minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Então são as 2 oliveiras, as 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas têm poder de fazer o quê? Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, às suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Em que momento, por exemplo, nós vemos que estas 2 oliveiras saiu fogo da sua boca? Na verdade, aqui está falando sobre o poder das Escrituras, né? Sim. Na Revolução Francesa. Mas ali não saiu fogo, né? Não, elas foram queimadas. Foram queimadas. Mas aqui diz que sai da sua... Se alguém lhe fizer mal, sairá da sua boca fogo. Como línguas de fogo. Como línguas de fogo. Mas agora, a Bíblia veio por qual conduto? Pela boca de homens, não é? Não é a palavra de Deus em boca do homem? Por exemplo, quando Elias falou para cair fogo do céu, caiu fogo do céu, consumiu o altar. Elias clamou, caiu fogo do céu, consumiu os soldados de Acasias. É o poder das Escrituras. Verso 6. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Nesse caso aqui, durante quanto tempo eles fecharam o céu? As Escrituras fecharam o céu para que não chovesse? 3 anos e meio. 3 anos e meio, que profeticamente seriam 1260 anos. E não foi a mesma coisa que aconteceu nos dias de Elias? Lembra que lá nos dias de Elias houve uma estiagem também? De 3 anos e meio? E nessa estiagem não houve chuva literal, mas era um símbolo, até o próprio Apocalipse referindo a Jezabel, diz, e dei-lhe tempo. Quanto tempo Jezabel recebeu sendo igreja católica em Apocalipse 3?
3 anos e meio, 1260 anos. Lá no passado, quanto tempo Deus deu para Jezabel também? Através do sinal da seca. 3 anos e meio também. Então o tempo da graça da Igreja Católica acabou em 1798? Digamos Dele assim? tempo? Dele tempo, mas não se arrependeu? Depois o texto diz, e coloquei ela na cama, De cama. na sepultura. Eu acredito que como nação, na verdade como povo já tinha perdido muito antes, né, quando as trombetas soaram. Mas ali, de fato, o papado caiu na terra, né? Certo. Em 1798. Capítulo 4, Verso 6. E ele me respondeu, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ok, por que esse texto está falando que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito? Por que isso está sendo dito a Zorobabel? Então seria como você explicou, que ele era tudo ou nada, queria fazer a força, porque estava já meio, né, desanimado, vai ou não vai ou racha, né? Mas então não é por força, não é vai ou racha, não. Então esse capítulo 4 está mostrando como ou qual maneira que Deus vai concluir a obra. E qual maneira Deus vai concluir a obra? Do seu jeito. Do seu jeito, mas nos dando o seu Espírito. Nos dando o seu Espírito. Então é o Espírito Santo atuando através do homem que vai nos fazer concluir a obra. Verso 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-se-ás uma campina. Aqui, esse monte aqui, na verdade, são as muitas dificuldades. Profetas e Reis 599 lista algumas dificuldades que Israel enfrentava. Então Deus estava falando, olha, eu vou varrer pelo meu Espírito todas essas dificuldades. Porque ele, Zorobabel, trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. Então, a pedra de esquina aqui, capítulo 3, verso 9, também vai falar, porque eis que pus a pedra diante de Josué, sobre esta pedra, única estão 7 olhos. Ou seja, Zorobabel iria ser imbuído do Espírito Santo, e essa pedra angular aqui seria a mensagem do Messias, né? Uma profecia messiânica que iria trazer ânimo para o povo. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Zacarias falando que da mesma maneira que Zorobabel tinha lançado os fundamentos, ele iria concluir. Então parece que Zorobabel, ele não era assim tão ruim espiritualmente, porque quanta promessa boa para ele, né? Se fosse assim, Deus foi bem exigente com Saul, algumas desobediências e já... Não, mas ele foi um homem obediente, só ele se deixou abater pelas circunstâncias tão desfavoráveis. Verso 10, pode ler. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas... As coisas pequenas, o templo... Pois eles se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, com aqueles 7. Olha, aqueles 7. E eles são os olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ou seja, Deus conhecia toda a situação. Toda a situação Deus conhecia. Verso 11, respondi mais dizendo-lhe, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse... Quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? Deveria saber. E eu disse, eu não sei, Senhor. Pelo menos reconheceu, né? Então, ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, quem são esses 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra? O Velho e o Novo Testamento. Parábolas de Jesus, na página 408, comentando essa parte, diz o seguinte: das 2 oliveiras, o dourado óleo era vazado pelos tubos de ouro nas taças do castiçal, e daí nas lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Assim, dos santos que estão na presença de Deus, seu Espírito Santo é comunicado a instrumentalidades humanas.
que são consagradas para o serviço. A missão dos dois ungidos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial, que somente pode fazer sua palavra uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. E aí justamente segue dizendo, na parábola das 10 virgens, saíram ao encontro do esposo, etc. Então, na verdade, quando começa aqui, capítulo 4, verso 1, e despertou-me como desperta alguém do sono, é uma alusão justamente às 10 virgens. E a irmã White faz a conexão ali, né? E Testemunhos para Ministros, página 510, diz... as lâmpadas da alma devem ser espevitadas. Limpadinha. Da mesma sorte dos santos que permanecem na presença de Deus, seu espírito é transmitido aos instrumentos humanos que se consagram ao seu serviço. A missão dos dois ungidos é comunicar luz e poder ao povo de Deus. E ela segue dizendo, há necessidade agora de muita oração. Quando a gente volta um pouquinho atrás aí no contexto, esse capítulo é o capítulo que fala sobre a chuva serôdia. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aqui no capítulo 4 é uma ilustração ou um exemplo do derramamento da chuva serôdia. Por isso que a irmã White conecta essa experiência aqui na página 510, a chuva serôdia. Por exemplo, na página 506, ela diz, no Oriente a chuva temporã caía no meio da semeadura. Ela era necessária para que a semente pudesse germinar. As primeiras chuvas, sob a influência dos fertilizantes, aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e a prepara para a foice. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá o fruto até a perfeição. Todo esse capítulo vai falar só sobre essa experiência ali do capítulo 4, né? A chuva serôdia sendo derramada. Mas agora... Pensa comigo, se algumas sementes brotarem com a chuva serôdia, não vão amadurecer até a perfeição. Seria, quem sabe, isso pessoas do alto clamor, que despertam, que se convertem na última hora, mas não vai ter tempo de se amadurecer até a perfeição e vão ter que morrer? Mas a questão é que a velocidade que isso pode acontecer, né? Lembra lá em Marcos 4 que diz assim, o homem lança a semente na terra, ela brota, germina, não sabendo ele como. Então eu acredito que mesmo um pouquinho antes do chamado sai dela, povo meu, uma pessoa, se ela recebe a chuva serôdia, ela pode amadurecer rápido. Certo. Capítulo 4. Então, o capítulo 4, o que nós entendemos do capítulo 4? É um capítulo simples, né? Já estamos até acostumados com ele por causa de Apocalipse. Sim. Ou seja, não por força, e como é que Deus fortalece os seus servos. Agora, por que não por força? Não por violência. Será que hoje nós corremos esse risco? O que seria que não por força, não por violência? Na verdade, o que Zorobabel estava fazendo era tentar coagir pela pressão que as pessoas avançassem no trabalho. E Deus, na verdade, repreendeu essa atitude dele. Deus quer um serviço voluntário, uma entrega voluntária. Então, quando nós fazemos um serviço que não seja um serviço voluntário, naturalmente Deus não vai se agradar disso. Deus atrai as pessoas a si. Deus atrai. Não pressiona. Ele não impele ninguém à obediência. Então, mesmo nós, assim, que talvez aqueles, vou usar esse termo, né? Talvez aqueles que estão avançando em algumas mudanças precisam ter muita paciência com aqueles que não ainda estão despertos para fazer alguma mudança. É muito comum, às vezes, se ouvir comentários com um teor condenatório contra pessoas que talvez ainda estão em práticas que alguns já não estão mais. E aí vem a certa impaciência, vem certa intolerância, vem certo sentimento talvez de superioridade por ter já dado algum passo, por ter já operado alguma reforma, ao passo que outras pessoas
ainda não operaram. Então, Deus repreende esse espírito, sabe? Deus respeita o tempo de cada um. E é muito comum, eu já vi isso acontecer muitas vezes, uma pessoa demorar talvez 10 anos para poder aceitar uma verdade. E quando ela aceita, ela quer que a outra pessoa aceite essa verdade com uma única conversa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa demorou muito tempo para aceitar uma verdade que era clara. E quando ele aceitou, ele apresentou essa verdade na igreja. No primeiro sermão que ele pregou, um ou outro não agradou tanto, ele foi um tanto hostil. Eu até falei, mas irmão, olha, tem 10 anos que você falou no sermão, que demorou 10 anos para aceitar isso. Agora quer que as pessoas aceitem no primeiro sermão? Então, Deus não gosta quando impelimos as pessoas. Nós podemos persuadir. Paulo diz, né, eu persuado a todos, mas impelir a consciência de ninguém, isso nós não devemos fazer. Até porque o ouvir não quer dizer que ele compreendeu. É. Ele pode ter ouvido o sermão, mas não compreendeu a mensagem, não vai valer de nada. Né? Então, dentro da igreja hoje, se nós olharmos, nós temos aqueles que não conhecem e, por consequência, não vivem. Nós temos ainda aqueles que conhecem, mas não vivem. E dentro dessa classe tem duas classes. Aqueles que conhecem e não vivem porque não querem, e aqueles que conhecem e não vivem, exteriormente ou interiormente. Por exemplo, tem aquele que conhece e usa saia comprida, mas o coração é egoísta. Tem aquele que conhece, é vegetariano, mas é avarento, porque essas transformações são interiores. E tem aquele grupo que conhece e vive. Hoje a gente está vendo que aqueles que conhecem e estão vivendo estão um pouquinho mais quietos. E onde está o desafio? Está exatamente dentro desses dois que conhecem e não vivem. Porque estão dentro do formalismo da igreja ali e não querem por vários motivos. E o outro lado é aqueles que conhecem, mas estão vivendo exteriormente e não interiormente. E aqui está havendo o choque, a gente não consegue buscar essa harmonia. Eu acho que o segredo dessa unidade vem quando a gente conseguir que essas classes aqui se acheguem e levantem, porque aqueles que estão vivendo e conhecem, estão vivendo, estão mais quietinhos. Estão mais paradinhos ali, assistindo esses confrontos que estão acontecendo hoje. Quando isso aqui se resolver, forma-se o grupo, e aí nós vamos atingir aqueles que não conhecem e por isso não estão vivendo. Ou aqueles que estão vivendo, mas não conhecem. Tem muita gente que está indo para o campo, mas não tem ideia do porquê está indo para o campo. Estou com vontade de ir para o campo. Eu acho que a gente não pode comer mais carne, mais ovo, tomar mais leite. Só que ainda ele não linkou na cabeça dele a mensagem de Deus. Quando esses grupos aqui se juntarem, aí a gente consegue concluir. Acho que é mais ou menos por aí. Né? Exatamente. Amém. O Nabucodonosor é um exemplo clássico, né? No capítulo 1 ele teve evidência da grandeza de Deus, no capítulo 2, no capítulo 3, ele viu o próprio Cristo, e no capítulo 4, novamente teve evidências, e só depois de 7 anos de humilhação que ele aceitou. Então a resposta de um é bastante diferente da resposta do outro, né? Uns têm um coração mais voluntário, mais pronto, mais dinâmico. Outros são um pouco mais tardios. E Deus, ele respeita o crescimento de cada um. E outros nunca se entregam. Seguro, né? Ok, capítulo 4, então. As duas testemunhas, representando que agora eles teriam o quê? O Espírito Santo para poder fazer o trabalho. E por que eles teriam que ter o Espírito Santo? Olhem aí o capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8, verso 3. Eles precisariam do Espírito Santo, porque nós já vimos ali atrás, sai dela, povo meu, alto clamor, fechou com o fechamento a porta da graça. Capítulo 3, Josué, ele foi restituído, ele foi purificado, apresentando, querendo dizer que o povo seria purificado. No capítulo 4, haveria um abundante derramamento do Espírito Santo, o azeite dourado, as virgens e se despertariam. Capítulo 8, verso 3, Daniel. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á uma cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Aqui nós já estamos em momentos que a cidade já havia começado a ser construída.
O capítulo 7, verso 1, ó, aconteceu no 4º ano do rei Dario. Então o decreto saiu no ano 520 e justamente a partir do capítulo 7 nós estamos no ano 4º. Ele começou a reinar no ano 522, no ano 4º, 518. Então a construção estava a todo vapor. Vamos começar no 5.1. Vamos, já. Tá. Capítulo 8, versículo 3, então, será chamada a cidade da verdade. Então eles tinham que receber o Espírito Santo, porque eles iam receber os remanescentes. O capítulo 8, verso 11. 11. Mas agora não me haverei para com o remanescente desse povo, como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 12. Porque a semente será próspera, a vide que lhe dará seu fruto. A vide lhe dará seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão seu orvalho, e farei que o resto desse povo possua todas essas coisas. Ok, orvalho. Interprete orvalho aqui para mim. Chuva serôdia. Chuva serôdia. É. E aí o restante desse povo haveria de receber por herdade aquela terra. Agora, por que eles deveriam receber o Espírito Santo? Verso 13. E há de suceder, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como éreis uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Então eles deixariam de ser uma maldição para os povos. Lembra que a gente leu o texto que você falou que hoje, se as pessoas viessem, elas... né? Exato. Mas o que causou essa mudança na intenção de Deus? Eles agora eram purificados, o exílio os purificou e assim só voltaram pessoas com índole melhor? Não, na verdade, o fato de terem aceito já mostra uma coisa boa, mas eles aceitaram as advertências e o Espírito Santo caiu sobre eles. Para você ver, o capítulo 9, mesmo as diferenças existentes entre Israel e Judá foram sanadas. Olha o capítulo 9, versículo 10. De Efraim exterminarei a carruagem, e de Jerusalém o cavalo, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, vai destruir os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Ou seja, esses emblemas de conflitos que tinham entre essas duas nações. E o capítulo 9, verso 13. Verso 13? É. Quando tiver curvado Judá a mim, enchido o arco com Efraim e criado teus filhos ao Sião contra os teus filhos, ó Grécia. Uau, Grécia? É. E te tiver feito como a espada de um valente. Eles estariam agindo juntos, porque curvarei Judá para mim. Curvar, está falando do arco, né? Curvarei Judá para mim e com Efraim eu vou encher o arco. Ou seja, Judá seria o arco e Efraim a flecha. Então eles estariam atuando juntos, Judá e Efraim. Mas aqui, no literal, não tinha mais dois reinos. Não, mas muitos dispersos de Israel, tanto que Paulo não fala, eu sou de Benjamim, ele não era judeu. Paulo era quem sabe, uma flecha dessa daí, né? Então, muitos dispersos das outras tribos se uniram a Judá. Voltem lá para o capítulo 5. Então, quem sabe, antes do recreio, a gente pode fazer essa sexta visão, né? Do rolo. A sexta. Rolo voante. Nós vamos agora fazer. Isso. Quem sabe, então? Capítulo 5, verso 1. Vamos lá. A sexta visão, o rolo voante. Então me virei e levantei os olhos e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo, o dobro de comprido. Então disse-me ele, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar. Assim como daqui será desarraigado, conforme a maldição, todo o que jurar. Então a gente vê o rolo voante como a maldição. Contra quem vai essa maldição? Todo que roubar e todo que jurar. Jurar falsamente está implícito? Sim. Interessante que essa visão vai falar contra aqueles que furtam e contra aqueles que juram falsamente. Contra essas duas classes. Verso 4, leu também o verso 4?
mandá-la-ei, ou seja, esta maldição, né? Aham. Diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então essa visão é contra aqueles em Israel que juravam falsamente e que roubavam. Como que nós poderíamos entender esta visão à luz do que acontecia? Por que essa visão é colocada? Essa maldição. Para começar, é porque Deus não gosta que se jure falsamente e também não gosta que roubemos, né? Porque, na verdade, o roubo está mais relacionado à segunda tábua. Aqui é escrito dos dois lados, né? O rolo. De um lado está falando contra aqueles que furtam e do outro lado contra aqueles que roubam. Nós podemos roubar o Senhor e jurar falsamente contra uma pessoa, né? Mas o mais apropriado que eu achei, nós podemos pensar juntos aqui, é que é uma representação da lei de Deus. Ou seja, juramos falsamente contra o Senhor e quando roubamos, nós extorquimos algum dos nossos irmãos. Ou seja, quem ali estava deveria cumprir os primeiros 4 preceitos da lei e os últimos 6 preceitos da lei. O que vocês acham? Quem sabe, alguma medida preventiva, porque o povo ali estava em alguma situação que precisava ouvir isso aqui. Furtar. Hoje em dia ninguém jura mais, né? Jurar e ainda jurar falsamente. Quer dizer, as pessoas falam, né? Eu juro, mas não se tem mais a mentalidade, eu juro por isso, eu juro pela minha cabeça. Não sei, no mundo, talvez, né? Alguém aqui sabe se isso é comum acontecer, se jurar? Ou então seria o significado ampliado, o que seria jurar hoje? Bom, você falou. Não sei se eu captei bem. Extorquir a seu irmão, você falou? Extorquir seria Não, roubo. seria roubo, né? Jurar. Eu acho que seria a plenitude da lei, a observância da lei. Certo. Então vamos avançar mais a Sim. 7ª visão, verso 5. Então saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E disse: que é isto? Ele respondeu: isto é um efa que sai. E disse mais: efa seria como se fosse uma medida de fazer pão, né? Tipo uma xícara. E é uma medida pequena, né? Não é uma coisa tão grande. Ok, então, isto é um efa que sai. Verso 6, eu disse, que é isso? Ok, é um efa que sai. E disse mais, este é o aspecto deles em toda a terra. Deles quem? O aspecto deles em toda a terra. Não é o efa? Deles, o efa? É que o efa é singular, né? Mas se for mais de um... Quem sabe mais de um efa? E eis que foi levantado um talento de chumbo. E esse é uma mulher... Não, desculpa, acho que aqui... E eis que foi levantado um talento de chumbo que estava sobre o efa. E uma mulher estava sentada dentro do efa. Então, dentro desse efa tinha uma mulher. Era uma mulher pequena, né? Para caber dentro do efa. E tinha uma tampa de chumbo de 34 quilos em cima desse efa. Então, ali tinha o efa, é um objeto que não é tão grande, e dentro do efa tinha uma mulher sentada, e aí a hora que Zacarias olhou lá dentro, tinha uma mulher sentada lá dentro do efa. E a tampa? A tampa era de chumbo, que estava em cima, de 34 quilos. Ok. E lançou sobre a boca desse o peso de chumbo. Então a mulher ficou presa aqui dentro. Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando 2 mulheres, e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as asas de cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. E perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me ele: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar na Babilônia, e será estabelecida,
e posta lá sobre a sua própria base. Parece um sonho, né, que alguém sonhou coisas confusas. Mas essa é até mais fácil. Essa igreja aí representa. Essas mulheres representam a igreja? Eu acredito que sim. Mulher, igreja, e ela estava dentro do Éfa, estava presa dentro do Éfa. O verso 9, e levantei os meus olhos e vi, eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como de cegonhas, asas grandes, e levaram o Éfa entre a terra e o céu, ou seja, levantaram o Éfa, que tinha uma mulher lá dentro. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde elas vão? E ele me disse, para lhe edificar uma casa na terra de Sinar, e estando acabado, ela será posto ali na sua base. O verso 8, 7, e eis que foi, 5, 7, e eis que foi levantado um talento de chumbo, um talento seria 34 quilos, e uma mulher estava sentada no meio do Éfa. E o verso 8, e disse, esta é a iniquidade. Então o nome desta mulher qual é? Iniquidade, impiedade ou pecado. E a lançou, aí quando diz, se ela já estava lá dentro, e o texto diz que ela foi lançada, ela tentou fazer o que a hora que ele abriu? Tentou sair. E a lançou dentro do Éfa e fechou. Então ele olhou lá dentro, ela tentou sair, ele fechou novamente. E aí veio duas mulheres e levaram esse Éfa para a terra de Babilônia. O que está acontecendo aqui? O capítulo 6, verso 10. Toma dos que foram levados cativos, a saber, Aldai, Tobias e Gedaías, os quais vieram de Babilônia. Então estamos aqui cerca de Babilônia. Vamos nos esforçar um pouco. 1 minuto de silêncio. Vamos tentar ver o que significa. Vamos pensar... Então, vamos fazer o seguinte. Antes de falar o que poderia ser, todos tenta pensar aí mesmo, para vocês chegarem à conclusão, com tudo que já foi dito, talvez daria, para saber o que seria esse quadro. Esse esforço é que vai ser uma bênção para nós, que vai nos tornar mais inteligentes, né? Capacitar a nossa mente, o intelecto. Nós temos mulheres, temos Éfas, temos chumbos, temos Babilônia, temos pecado. E você no YouTube não avança aí rapidinho, pense também junto, tá? E é interessante, né, que a Bíblia dá os detalhes. E a mulher que estava dentro do Éfa diz que estava sentada no centro do Éfa. Então, uma mulher bem pequenininha. Avancemos? Sim. E diz que, verso 7, né? Eis que foi levantado um talento de chumbo. E esse é uma mulher. Não, isso aí... Então, tem um erro aí que estamos corrigindo. Por isso que não está batendo.
Na verdade, então E uma seria- mulher. E uma mulher estava sentada no meio do Éfa, ou seja, dentro do Éfa, lá dentro tinha uma mulher assentada. No verso 7. E ele disse: esta é a iniquidade. Zacarias 5, verso 7. O certo é chumbo, vírgula, e uma mulher. Somente riscar as palavras esse é. Bom, é uma coisa ruim que está dentro do Éfa e está sendo levado embora lá para a Babilônia. Uhum. O Éfa é uma coisa boa. O Éfa geralmente era usado para carregar, para fazer o quê? Trigo, comer? Trigo. É. A mulher simboliza, pode ser igreja também, não pode? Ah, mulher? Sim. Pode. Então, um instrumento de medida com mulher dentro. Só que essa mulher é ruim, porque Então, é quer iniquidade. dizer que essa mulher está sendo medida. Por aí, tá muito bom. Achando a iniquidade nela. É como aquele instrumento de pegar farinha, né? Aham. O Éfa, na verdade, é só o recipiente onde ela está contida, né? Eu acho que o centro aqui é mostrar o conteúdo, né? Por exemplo, se a gente vai comprar um negócio, a embalagem é só o que transporta. Então, essa mulher, se ela é a perversidade, e ela está sendo carregada por duas outras mulheres. Se a gente for considerar que é uma igreja, que mulher é igreja, é uma igreja perversa que está sendo carregada por outras duas. Resta saber se essas outras duas são boas ou más, é isso? São boas porque elas estão levando a iniquidade embora, né? Sim, mas aqui fala depois que vai ser estabelecido Em Babilônia. em Babilônia, né? Para edificarem uma casa na terra de Sinar. E ela será estabelecida e ele será colocado sobre a base dela. Então, como que eu entendo? Ela será estabelecida. Ela quem? Essa mulher perversa. Isso. Vai Sim. ser estabelecida. Lá em E Babilônia. essas asas de cegonha, sabe o que... Então, as outras duas seriam boas por quê? Elas estão levando ela para lá. Então, estão tirando Estão tirando de Jerusalém. de Jerusalém. É isso? Sim. E essas asas de cegonha me fez lembrar anjos. É como se fossem anjos que estão levando a iniquidade embora, ou seja, algo sobrenatural. Não seriam duas igrejas também terrenas. Então, eu vou falar o que eu enxergo aqui. O que eu enxergo nesse texto é que, pela fidelidade, nesse momento, de Israel e Judá, duas igrejas, duas nações, e eram dois povos, duas igrejas. Eu acredito que pela fidelidade de Israel e Judá, como a gente viu aqui no capítulo 9, que eles estariam juntos até contra a Grécia, que Deus havia quebrado todo o empecilho que existia entre eles. Eu creio que a fidelidade deles conduziu a iniquidade ou o pecado para fora do povo, para a sua origem. Nós sabemos que a origem do pecado foi onde? No coração de Lúcifer. Mas Lúcifer é uma representação de quem, por exemplo, em Isaías 14? Do rei de Babilônia. Do rei de Babilônia. Então eu acredito que a fidelidade do povo aqui levou a iniquidade a ser expulsa do centro de Jerusalém, do povo. Por isso que tem esse símbolo de duas igrejas, ou seja, Israel e Judá colocando-se diante do Senhor, recebendo o Espírito Santo, limpando a casa. Porque geralmente a abelha, quando ela chega num local para morar, ela vai limpar a casa, tira toda a sujeira. E mesmo a sujeirinha que surge depois, ela vai sempre limpando o lugar. É o que elas estão fazendo aqui. Elas estão limpando Jerusalém da iniquidade. E aí pegam e prendem essa mulher dentro do Éfa, representando a iniquidade do povo. A iniquidade do povo. Poderia ser, eu consigo ver aqui o mesmo quadro de Zacarias 3, colocando vestes novas. Porque a consequência natural de uma pessoa fazer aquilo que é certo, fazer a vontade de Deus, é expulsar o pecado da vida, do lar ou do povo. E é que eu consigo enxergar aqui. O mais difícil hoje seria trazer para os nossos dias e tentar enxergar quem seriam as duas mulheres hoje que vai tirar a iniquidade do povo de Deus. Sim, aí, então, partindo desse pressuposto que é tirando a iniquidade do povo. É que aí, no caso, não se aplicaria o espiritismo e tal. Isso não tira a iniquidade do meu coração, sabe? Então, seria alguma coisa que tira a iniquidade do povo de Deus.
E são 2 mulheres que vão fazer isso. Mas é desafiador, hein? Para chegar numa É, conclusão dessa mas nós maneira. podemos deixar em stand-by até que Deus ache por bem revelar para nós, né? Mas é interessante a gente agora, depois de ter meditado nisso e esforçado, deixar assim, e aí de repente, bim, né? Saiu a faísca. Deu 1 hora já. Deu. Deu mais um pouquinho, 1 hora e pouquinho já. Ok. Então vamos fazer uma pausa? Aqui é um bom lugar, né? Nós vimos então, avançamos vários capítulos, e depois a gente continua com a próxima visão, que vai ser a última.